Olá galera, sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Para quem ainda não me conhece, me chamo Manuel Carlos Melo. Hoje vou fazer a análise dos jogos para a rodada 32 e montar pelo menos um time para vocês. Não se esqueçam aí, deixar um like aí no nosso canal, se inscrever, ativar o sininho de notificações para mais informações e para que o canal ajude a crescer. Vamos ver se a gente consegue chegar aí pelo menos aos 1.000 inscritos até o final do torneio aí do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para nossas apresentações. Goiás e Corinthians, no meu ponto de vista, eu vejo um jogo bem pareio. O Goiás, é claro, não vem bem, mas dentro de casa sempre dificulta. O Corinthians vai ter um jogo importante agora quarta-feira, vai depender muito do resultado, para depois ver como é que ele vem para esse jogo no sábado, porque vai ter um outro jogo no dia 19. Acho que dia 19, isso, dia 19, a grande final da Copa do Brasil. Vejo jogadores como Pedro Raul, Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto se vier para o jogo, muito boas opções. Um jogo que pode ter gols para ambos os lados, mesmo que no histórico diga que o Corinthians nos últimos 3 anos nunca perdeu para o Goiás. Mas a gente vê que o Goiás nos últimos 5 partidas não venceu nenhuma, empatou 2. E o Corinthians nas últimas 5, perdeu apenas uma e empatou uma contra o Juventude. Dentro de casa, o Goiás não vem nos últimos jogos bem, teve 2 derrotas consecutivas, mas o Corinthians também fora de casa só teve uma vitória nos últimos 5 jogos. Vamos lá, Fortaleza e América. Vou ver que esse jogo é um jogo muito pareio. A América fez um excelente jogo contra o Fluminense. O Fortaleza também fez um bom jogo contra o Avaí, e com isso a gente vê que nos últimos 3 anos o Fortaleza venceu 2 e perdeu uma para o América. O América nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. E o Fortaleza venceu 3 e empatou 2. Fortaleza vem muito bem, acho que tem boas opções de jogadores, pelo menos para essa rodada, principalmente nas laterais por parte do Fortaleza, e no ataque também por parte do Fortaleza. O ataque por parte do América também podemos apostar em alguns jogadores. A gente vê que o América Mineiro nos últimos 6 jogos dentro de casa só perdeu um. E o Fortaleza nos últimos 6 jogos também só perdeu um quando joga fora de casa. Então não dá para confiar no SG nem de Fortaleza nem de América, porque são 2 times que vão se respeitar bastante. Vejo vantagens para os 2 times, qualquer um desses times pode vencer o jogo ou sair um empate. Vai ser um jogo bom, então temos vários jogadores para essa rodada. Flamengo e América. Flamengo dentro do Maracanã, mesmo com seu time misto, com seu time 2, está mais forte ainda que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não fez uma boa partida agora e o Flamengo fez o suficiente para vencer o Cuiabá. Eu vejo que para essa rodada o Flamengo leva vantagem. Não sei se o Hulk vem por causa da lesão, eles têm poupado o Hulk. Então o Hulk joga uma, fica 2 partidas, uma partida sem jogar. Provavelmente eles vão colocar o Hulk contra o Flamengo. Mesmo assim, vejo o Flamengo muito forte, O Flamengo vai ter o Diego aí suspenso e o Atlético vai ter também um jogador suspenso, se não me engano, é o Jefferson. Vamos ver aqui, eu sei que tem um. É o Gemerson que vai estar suspenso. Esse não vai fazer muita diferença, E o Diego também para o Flamengo não vai fazer muita diferença, que tem outros jogadores. A gente vê que nos históricos, o América já venceu várias vezes o Flamengo. O Flamengo nos últimos 3 anos venceu 3. Mas pela história do jogo agora, eu acho que o Flamengo tem tudo para
vencer esse jogo. Não confio no SG do Flamengo contra o Atlético. É muito perigoso, né? Mas se Rodinei, Mateuzinho, Ayrton Lucas vier, Vitor Hugo, Cebolinha, Marinho, Vidal, temos opções de jogadores muito grandes, como podemos apostar aí no Hulk, caso o Hulk venha jogar contra o Flamengo. Mas é uma aposta. A gente vê que o Flamengo dentro de casa, nos últimos 10 jogos, perdeu apenas um. E o Atlético Mineiro, fora de casa, não, veio até numa sequência razoável, só perdeu 2 jogos. Mas eu acredito no Flamengo para essa rodada. Ceará e Cuiabá. Dois times que estão ali, o Ceará quase entrando na zona de rebaixamento e Cuiabá já na zona de rebaixamento. Então Cuiabá vai fazer um jogo duro, apesar que quando joga fora de casa não joga bem. O Ceará tem um time um pouco mais organizado para mim do que o Cuiabá e vem segurando seus jogos aí com empates, né? Tenta evitar derrotas, principalmente dentro de casa. Eu acho que você temos boas opções aí, jogadores como Vina, como Jô, Mendonça, Kleber se jogar, Lima, né? Só não dá para confiar muito na defesa do Cuiabá, do Ceará. Mas pode até ser que o Ceará consiga segurar o SG, né? Por causa que o goleiro, né? O Ricardo é muito bom. A gente vê que pelo histórico o Ceará nunca perdeu nos últimos 3 anos, não perdeu para o Cuiabá, mas nos últimos 10 jogos veio de 3 derrotas consecutivas e mais 2 empates agora nos 2 últimos jogos. E o Cuiabá veio de um empate, uma vitória e 3 derrotas consecutivas nos últimos jogos. Fora de casa, Cuiabá não ganha pelo menos 8 jogos, né? Então, e o Ceará também, em 8 jogos, só teve 2 vitórias, né? 3 vitórias em 8 jogos, né? E o Cuiabá uma única vitória fora de casa. E normalmente cede o SG quase toda, só não cedeu o SG agora contra o Bragantino. Mas também não dá para confiar muito no Ceará, porque o Ceará acaba cedendo muito gols para os seus adversários. Palmeiras e São Paulo, um clássico paulista, né? Onde hoje vejam a vantagem do Palmeiras por estar jogando no Allianz, né? Mesmo com o Rony não jogando, leva uma vantagem contra o São Paulo, que não vai ter nem Rafinha nem Léo, que o Léo foi expulso e Rafinha foi suspenso com o terceiro cartão, né? Então o Palmeiras para mim tem uma vantagem, mesmo sem o Rony, nós temos uma velocidade do Dudu, Zé Rafael, Scarpa para mim é muito bom, né? Ainda mais faltando o Léo agora, eu acho que Gustavo Gomes e Murilo são excelentes opções para essa rodada, né? São Paulo não sei se vai jogar no 4-4-2 como vem fazendo, ou vai jogar no 3-4-3, né? Então eu acredito mais que o Palmeiras, mesmo com os laterais e tudo, tem uma possibilidade bem grande de SG contra essa rodada, mesmo São Paulo jogando com Luciano e Caleri, a defesa do Palmeiras é muito superior. E além de que o goleiro deles também é bem firme. O Everton fez 2 defesas muito boas contra o Atlético Goianiense e segurou o jogo. E dentro do Allianz, vamos lá, vamos ver, porque eu acho que a melhor chance de SG. A gente vê que nos últimos anos, né, no ano 2022 pelo menos, o Palmeiras só perdeu 2 vezes para o São Paulo e venceu 4 jogos, né? A gente vê que a sequência do Palmeiras nos últimos 10 jogos só foi uma derrota para o Atlético Paranaense e o São Paulo vem numa sequência bem irregular, né? Ele vence, perde, ganha um, perde um, ganha dois, perde um, empata um. Então a irregularidade do São Paulo é muito grande. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 2 fora de casa, um contra o América e contra o Ceará. E o Palmeiras, nos últimos
8 jogos, né? Nos últimos 7 jogos, né, não perdeu em casa, mas sofreu gols em pelo menos 3 dos 7 jogos. Então a gente tem que pensar nisso. Mas eu acho que o São Paulo não tem muitas chances de SG contra o. De SG contra não, de fazer gols no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, dentro do Allianz, vai segurar o São Paulo e tem tudo para sair com uma vitória aí. 1-0, 2-0 pelo menos. Juventude e Atlético Goianiense. Atlético vem numa sequência boa, né? Perdeu agora, mas vem fazendo bons jogos, tá? E o Juventude ao contrário, não consegue deslanchar, tem feito jogos muito ruins, né? Acaba perdendo agora mesmo, perdeu para o Santos, iniciou um jogo bem no primeiro tempo, depois morreu no segundo tempo, tomou uma goleada do Santos. O que não tem acontecido com o time do Atlético Goianiense, tem endurecido para os seus adversários, né? Perde por falta de qualidade, mas tem dado sufoco. Mesmo depois do jogo que fez contra o Fluminense, fez um bom jogo também contra o Palmeiras. Não venceu porque a qualidade do Palmeiras é muito superior à do Atlético. Mas vejo a chance do Atlético Goianiense conseguir uma vitória contra o Juventude e talvez até conseguir sair da zona de rebaixamento, porque vai estar com 28, vai para 31 pontos. Vai depender muito dos outros jogos, principalmente do Cuiabá, que eu acho que tem um jogo mais difícil do que o Atlético Goianiense. Vejo a opção do Atlético Goianiense como o Wellington Rato, né, e Churinho uma boa opção, já que Shailon vai estar fora. Jorginho também não é uma má ideia. A gente vê que o Atlético Goianiense, né, só venceu uma vez o Juventude dentro de casa. A gente vê que a sequência do Juventude é uma sequência muito ruim, só de derrotas, não consegue uma vitória 10 jogos. E o Atlético Goianiense, principalmente nos últimos 3 jogos, fez um excelente jogo. Empatou com o Palmeiras, venceu o Fluminense e venceu o Avaí. E eu acho que tem tudo para segurar isso também contra o Juventude. Só não acredito no SG. Então Pita também pode ser uma opção diferenciada para quem quiser. O Juventude nos últimos 5 jogos não venceu nenhum em casa, mas marcou gol em todos eles. E o Atlético Goianiense fora de casa nos últimos 5 só venceu o Avaí. Então tome cuidado também com isso. Botafogo Internacional. Um jogo bom. O Internacional tem um time bom, mas vai estar sem Pedro Henrique. E esse Pedro Henrique pode fazer muita falta para o Internacional, mesmo o Wanderson jogando muito bem. Mas eu tenho achado que o Pedro Henrique tem ajudado muito o Internacional na base do ataque e na velocidade dele tem feito com que os outros atacantes acabem fazendo gol, porque ele corre muito, se mexe, o pessoal se preocupa com ele. Com isso, até o Alan Patrick e Maurício foram ótimos, fizeram gols essa rodada e ele ajudou muito, abrindo, correndo, cruzando bolas para a área e com isso abriu a chance para os outros fazerem gols. Botafogo também melhorou bastante nas últimas rodadas. Tiquinho tem feito a diferença, né? Tanto Tiquinho quanto Jefferson Marçal, eles estão fazendo bons jogos. No Botafogo não vi se tem alguém suspenso. Não, não tem ninguém suspenso, joga com seu time completo, só o Internacional. Então, o Jefinho, Eduardo, o próprio Tiquinho são excelentes opções para a rodada, como o Marçal também. Né? Eu acho que não dá para cravar um SG do Internacional, mesmo que o Internacional tenha jogado bem fora de casa, porque eu acho que o Pedro Henrique vai fazer a diferença. Mas vejo de novo, Alan Patrick, Maurício, Alemão, René, Bustos, né? Principalmente René, opções boas para essa rodada também. Mas melhor os meios de campo, porque não dá para confiar na SG. A gente viu que o Botafogo na ida ganhou de 3-2
e o Internacional sempre tem ganho nos últimos 3 anos do Botafogo. Mas olha a sequência do Botafogo como melhorou nas últimas rodadas. Ele vinha praticamente, se não fosse a derrota para o Palmeiras, seriam 5 vitórias consecutivas nos últimos 10 jogos. E Internacional vem numa sequência muito boa, não perde pelo menos há 10 partidas. Né? A gente viu aqui Internacional fora de casa, teve 2 derrotas, 2 empates e 2 vitórias nos últimos 6 jogos. E o Botafogo teve 2 empates, 3 empates, 2 derrotas e 1 vitória jogando dentro de casa. Veja uma pequena vantagem do Internacional, mas é pequena. Atlético Paranaense e Curitiba, outro clássico. Mas hoje o Atlético Paranaense está com muito mais time que o Curitiba. Mesmo o Curitiba tendo vencido o seu jogo e o Atlético Paranaense perdendo o seu último, né? Curitiba dentro contra o Atlético Paranaense lá vai ter que jogar muita bola para poder também fugir ali daquela zona onde se encontra. E o Atlético Paranaense quer subir para ficar entre os 6. Hoje vejo que o Atlético Paranaense tem mais time e eu acredito também um pouco no SG do Atlético Paranaense. Mesmo com o Alex Manga estando jogando bem pelo Curitiba tem o Vanley, se eu não me engano, suspenso para essa rodada. E o Atlético vai estar completo, não tem ninguém suspenso. Então Terans, Vitinho, Eric são algumas opções, mas Terans para mim é a melhor opção para a rodada no meio de campo. E quem quiser apostar no SG, vejo que Pedro Henrique está de volta. Se Kelvin e Abner jogar, vale até a pena pensar aí em fechar parcialmente uma defesa do Atlético Paranaense com a do Palmeiras, para mim que são as melhores para essa rodada em matéria de SG. Fluminense e Avaí. Teria tudo para se falar que o Fluminense teria uma boa oportunidade de SG contra o Avaí, mas pelos últimos 3 jogos que eu tenho visto, eles têm vacilado demais e tomado gols, né, e perdido jogos que não dá nem para acreditar que é o mesmo Fluminense de algumas rodadas atrás. Vem 3 derrotas consecutivas e para essa rodada joga em casa com o Avaí. Bissoli pode ser uma boa opção, tá? Vamos ver quem vai estar na defesa aí do Fluminense. Eu acho que o Manuel deve estar de volta, né? Então com isso vai melhorar um pouco a defesa. Fábio tem feito grandes defesas, né? Se quiserem arriscar no SG do Fluminense, arrisquem por conta do Fábio, porque no jogo passado fez umas defesas maravilhosas, mesmo assim não conseguiu segurar o jogo contra o América, perdeu por 2, só não foi por mais graças ao Fábio. Vamos ver quem é que vai estar na defesa. Pelo histórico, é um empate, uma derrota e uma vitória. A gente vê aí que o Avaí também nos últimos 5 jogos só conseguiu uma vitória e vem de 4 derrotas consecutivas e o Fluminense vem de 3 derrotas consecutivas. Então não dá para cravar que o Fluminense pode ganhar do Avaí. Eu acredito que sim, Cano para mim e Arias são opções ótimas, mas também não ficaria muito fora apostar no Bissoli. O Avaí dentro de casa nos últimos 5 jogos só venceu 1 e o Fluminense fora de casa nos últimos 5 jogos também só venceu 1. Vem de quase 4 derrotas aí consecutivas, ainda cedeu o SG para quem venceu. Cedeu o SG para o Atlético Paranaense e para o Internacional. Só não cedeu para o Atlético Goianiense. Então, Internacional, o Fluminense temos que tomar cuidado, porque Diniz não muda o seu estilo e os caras já pegaram o jeito dele. Santos e Bragantino. Bragantino sempre dentro de casa faz um jogo melhor, né? E o Santos fora de casa sempre dá umas vaciladas.
Ontem fez um excelente jogo contra o Juventude, né? O que não aconteceu em mesmo com o Bragantino no jogo de final de semana. Marcos Leonardo para essa rodada também é opção, como o Lucas Braga, que tem feito gol já algumas vezes, também pode ser. Ele tem aparecido como homem surpresa e acaba fazendo uns gols, né? Porque o pessoal se preocupa com o Marcos Leonardo e acaba deixando ele mais solto. Mas também Arthur, Elinho e Lucas Evangelistas não são má ideias aí também para essa rodada. Eu acho que tudo é uma aposta nesse jogo, tá? Tudo pode acontecer. O Bragantino pode ganhar do Santos, né? Ou empatar. Mas vejo o Santos com maior possibilidade pelo seu momento em relação ao Bragantino de tentar sair com uma vitória e se manter lá em cima, agora que ele já conseguiu sair naquela zona perigosa ali perto do rebaixamento. Ele fez 40 pontos, acabou subindo. Pelo histórico, a gente vê que o histórico deles é de empates com gols em quase sempre. Só teve 2 derrotas do Bragantino para o Santos. A grande história deles é empate, então também vejo que isso é uma possibilidade muito grande. O Santos teve essa vitória agora de 4-1, uma vitória de 2, mas vinha numa sequência aí de derrotas, melhorou. O Bragantino já vinha numa sequência de empates, só tinha 2 derrotas. Dentro de casa, o Bragantino joga bem, tanto que nos últimos 7 jogos, não perdeu nenhum dentro de casa. Levou gol praticamente em quase todos os jogos, né? Nos últimos 4 jogos, levou gols. E o Santos, fora de casa, vem numa sequência aí de derrotas para os seus adversários. Então, pensar direitinho que, de repente, isso além de sair um empate pelo histórico, podemos aí ter até uma vitória do Bragantino aí, sem esperar. Vou aqui montar hoje um dos times aqui provisoriamente, né, para que vocês tenham pelo menos um time para a rodada, tá? Mas vou fazer escalações dos times amanhã. Então devo montar os times amanhã e depois na quinta-feira ou na sexta-feira faço uma live para atualizar. Vamos aqui vender esse time. E vamos começar aqui. Para essa rodada, João Paulo poderia ser uma boa opção, mas contra o Bragantino acho que leva gol. Pela forma que o São Paulo vem jogando, eu acho que o Everton é a melhor opção e depois disso a outra opção seria para mim o Fábio. Não que Bento não fosse uma opção boa, né? Deixa eu ver onde que tá. Não que o Bento não fosse uma opção boa contra o Curitiba, mas queira ou não, é um clássico. E por ser um clássico lá do Paraná e o Atlético Paranaense também tem economizado seus jogadores por causa eu acho que da Libertadores. Eu vou dessa vez com Everton. Aqui estou pensando seriamente em mesclar as nossas defesas, né? Mas estou pensando em jogar com os jogadores do Atlético Paranaense e do Palmeiras. Ainda não temos praticamente nenhum lateral do Atlético Paranaense para essa rodada. Então, uma aposta, tá, para essa rodada, a gente pode apostar por enquanto no Samuel Xavier, Marcos Rocha. E aqui na zaga não tem como a gente colocar Murilo e Gustavo Gomes. Por quê? Porque não dá. Quando você aposta num, o outro faz o gol. Quando você não aposta no outro, o outro faz o gol. E também vou apostar no Abel Ferreira.
A minha ideia era jogar os dois laterais, um lateral pelo menos, do Atlético Paranaense. Mas como não tenho nenhum disponível, vou ficar com a defesa do Palmeiras. Scarpa, que para mim é essencial. Desculpa aí, galera, que o telefone não sabe a hora de parar. O Wellington Rato, uma opção diferenciada para essa rodada, né? Como vejo o Lima e Eduardo também uma opção diferenciada. Quanto ao Avaí, eu acho que Arias para mim é uma opção ótima. Deixa eu ver quem mais que nós temos aqui. Marlon Freitas, Patrick Terans, outro Curitiba. Mas eu vou de Alan Patrick, já que eu não vejo o Maurício aqui na rodada. Acho que Alan Patrick é uma boa opção contra o Botafogo. Cano, eu acho que contra o Avaí tem que estar. Pedro Raul contra o Corinthians não é uma má opção, mesmo jogando fora de casa. Eu acho que Pedro Raul é uma opção diferenciada para essa rodada. Mendonça também vejo uma opção boa para essa rodada. Everton, Cebolinha, Tiquinho, Bissoli contra o... uma ótima opção. Felipe Azevedo também pode ser uma opção. Alemão não vejo tão forte contra o Botafogo. Acho o Tiquinho melhor. Churin contra o Juventude. Eu acho que é uma boa opção. Vou apostar. E apostar no Pedro Raul ou contra o Corinthians, olha, tá me coçando. Eu vou fazer isso em algum dos meus times. Tiquinho, Ademir, Bissoli, Marinho, Keno, Jô, Vitinho. Tá difícil atacante, hein? Eu vou apostar no Mendonça contra... Eu vou colocar o Cano aqui como meu capitão. Vamos aqui para nossas reservas. Vou de Fábio. Laterais. Vou apostar no Ayrton Lucas. Zagueiros. Vitor Cuesta é uma boa opção contra o Internacional, mas vou apostar no Pedro Henrique. Meio de campo. Rubens, Vital, Jone, Vitor Hugo, Guilherme Castilho é uma boa opção. Matheus França, Lisiero, Giuliano, Cantídio. Eu acho que eu vou de Marlon Freitas. E aqui, Aloysio, Davidson, Pita,
do Cuiabá. Uma boa. Jacinho também. Vitinho. William Potter. Vou de Elinho. E aqui eu vou deixar esse time